Olá, meu nome é Luiz Vitiriti e eu sou consultor de risco. Hoje eu vou contar uma história muito interessante que felizmente eu pude presenciar há uns 3 anos atrás. Porém, isso está muito na minha cabeça. Essa história foi muito bacana e fico muito feliz de poder dividir com vocês. A história foi de telemetria e gerenciamento de risco, um caso de sucesso com betoneiras. Uma frota de betoneiras muito interessante, quase 1000 veículos aqui de São Paulo. Esta empresa buscou a nossa área de gerenciamento de risco, nossa área de consultoria, para poder tentar mapear os seus processos. Mapeando os processos através de uma visita técnica. Essa visita técnica aconteceu aqui em São Paulo, no local de operação desse cliente, onde ele tinha uma filial com aproximadamente 50 veículos, as betoneiras. Betoneiras, carros transportando concreto em vários locais aqui de São Paulo. Porque essa empresa chamou a nossa área de consultoria para visitá-la. Ela percebeu que muitas vezes estas betoneiras estavam acelerando demais, o cliente estava comentando que chegava muito rápido, então buscamos entender por que isso acontecia. Na visita técnica, entendemos os processos desse cliente, como funcionava o pedido de vou comprar uma quantidade de concreto, o tipo do concreto, para o tipo da obra, para o tipo do cliente, quanto tempo ele ficava aguardando, assim também quanto tempo ele ficava derrubando esse concreto no cliente. Percebíamos que existia uma oportunidade de colocar algum tipo de dispositivo dentro dos veículos, para poder mapeá-los, entender a operação, entender a rota, entender quanto tempo o cliente ficava com esse caminhão aguardando numa fila, por exemplo, para descarregar no metrô ou numa obra específica. Esse cliente falou, olha, muito bom, bacana a ideia e a recomendação de colocar esse dispositivo no meu veículo, porém, esse dispositivo de mercado, ele é muito caro, eu não tenho ainda essa necessidade ou acho que ele não cabe dentro do meu negócio. Então, fizemos um relatório de visita, colocamos essa recomendação dentro de outras recomendações importantes para esse cliente. Passou uns 4 meses depois dessa visita, do relatório muito bem entregue, muito bem recebido, porém não implantada a recomendação de rastreamento e de telemetria. Infelizmente, o cliente teve que sofrer um acidente muito importante numa estrada aqui de São Paulo e culminando aí com um acidente envolvendo terceiros e uma morte de um terceiro. Essa empresa achou por bem que ela não queria mais ter eventos desta natureza vinculados à sua marca. Então, nos chamaram novamente para falar agora como vamos implantar a telemetria ao longo do processo. Poderia nos ajudar? Sim, claro, podemos. Quem que vocês estão pensando? Eu tenho aqui um provedor de telemetria, uma empresa que eu já instalei em 10 veículos, estou testando e acho que está indo muito bem. Nós conhecemos essa empresa de tecnologia, também aqui de São Paulo, e felizmente ela estava fazendo já um processo piloto muito bonito. Nesse processo, a gente pôde ver que a informação que saía do veículo automotor através do barramento CAN, do OBD, linkado ali no equipamento eletrônico da betoneira, dava informações muito poderosas para o cliente, para o contratante, para a empresa de monitoramento daquele equipamento instalado. Poderíamos ter aceleramento, desaceleramento, mais freada brusca, mais roteiro, mais também temperatura do motor. Temperatura do motor não era a ideia do cliente, mas veio como bônus. Foi muito interessante. O cliente passou aí a monitorar a temperatura deste veículo. Em alguns casos, a variação de temperatura já pode dar um insight para o pessoal de manutenção e colocar esse veículo separado para uma manutenção preventiva. E por fim, alguns veículos foram poupados de manutenções mais pesadas, porque a temperatura indicou que aquele veículo não estava muito calibrado, não estava muito bom para a operação. Mas o tema mais importante foi o controle da velocidade.
a informação que vem do velocímetro do veículo, não só do que aponta no ponteiro, mas sim do que realmente esse cliente, esse motorista está sofrendo no dia a dia. Então, a informação de velocidade em tempo real daquele cliente dava também a possibilidade, no fim do dia, quando esse motorista volta para a base, ele tem o contato com o chefe, o contato com o dono do negócio, com a unidade de negócio, e tem a pergunta: por que o senhor acabou passando da velocidade permitida neste trecho ou naquele trecho? Muitas vezes existiam recomendações de melhoria ou mesmo existiam justificativas plausíveis para esta velocidade, excesso de velocidade. Em outros casos, não muita. Então, esse motorista foi alertado, treinado e pouco a pouco foi melhorando o seu perfil. Este transportador, operador de betoneira, acabou investindo em outros 600 itens que ele tinha. Na época, quase 1.000, quase 600 já com a telemetria. Naquela época, há um tempo atrás, ele dizia que investir em telemetria era um problema porque era muito caro. Neste novo momento, ele começou a dizer como é bom investir em telemetria. E a gente descobriu por quê. Porque ele acabou economizando 14% do gasto com diesel, um gasto de combustível. Esse número chegou a quase R$1 milhão de economia com o combustível, pagando esses 600 equipamentos. Então o cliente viu que ele podia agora economizar combustível utilizando a telemetria. Ele poderia medir a performance desse transportador porque ele investiu na telemetria. Ele sabe onde o veículo dele está e ele tem como, no final da viagem, no final do dia, também dar um carinho, uma atenção para esse profissional que trabalha com concreto, onde ele pode, olha, qual foi a sua dificuldade nesta entrega, qual foi o seu sucesso nessa outra entrega. Então a telemetria dentro desse cliente com betoneiras ajudou muito na prevenção de acidente, no contato com o cliente, porque ele pode dizer, olha, mas é porque o cliente me deixa esperando lá na porta, eu fico muito tempo aguardando. Ele pode melhorar a relação com o próprio cliente dele, customer care, cuidado com o seu próprio cliente. Pode também cobrar estadias em clientes que deixavam o motorista dele lá muito tempo aguardando sem motivo. Então, esse processo de telemetria foi muito interessante, um processo de gestão de risco, com prevenção, com inovação, com cuidado das pessoas, com cuidado do cliente. Café sem riscos, porque viver é um risco.